Então, vamos lá, né? As sociedades se transformam em unidade 3. Aqui, na página 64 e 65 do livro, vocês veem a foto das ruínas de Teotihuacan, no México. Essa foto foi tirada em 2017, as pessoas visitando as ruínas, porque foi o que sobrou de uma sociedade que viveu naquela região. E é que sociedades que a gente vai conhecer um pouquinho. Vocês já viram um vídeo completo falando sobre elas, agora vamos dar uma passadinha no livro de vocês, não é? Então, quando os europeus chegaram aqui nas Américas, eles encontraram já algumas civilizações e alguns vestígios de civilizações que já estavam bastante avançadas, tá? E aí, como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso tanto pelos vestígios que ficam nos museus, como pelos relatos dos povos europeus, né? Cartas que eles enviavam, né? E imagens que eles desenhavam, tá? Então, vamos para a primeira sociedade, que são os Incas. Os Incas veio pertinho do Brasil, ó. Pertinho, um modo de dizer. Então, eles pegaram todo esse território aqui e formaram um grande império. Ou seja, era governado por uma pessoa, que era o imperador, que era considerado o próprio Sol, o filho do Sol, tá? Então, ele era a pessoa mais importante. Olha aqui no mapa mundo, onde ficava, né? Onde fica essa parte do mapa. Então, ele pegava um território que tem uma cordilheira, ou seja, tem uma cadeia de montanhas enorme, que aqui o Chile pega a cordilheira dos Andes, tá? Então, ele pegava lá do Equador, descia pelo Peru, Bolívia, quase o Chile todo e um pedaço da Argentina, tá? Então, esse aqui de verde era o Império Inca, certo? E aí, a capital era onde fica Cusco, hoje em dia, tá? É no Peru. O imperador detinha todo o poder, ele era o tal filho do Sol, por isso se chama poder centralizado, tá? Eles tinham um sistema de contagem bem interessante, então olha aqui, matemática inca, né? Por meio de nós. E aí cada nós era o quipo, era chamado quipo. Então, cada nó poderia representar uma numeração ou uma dezena, né? Eles variavam, tá? E não há registro que eles escreviam nada, mas há registro da contagem, né? Até porque eles viviam no sistema de agricultura. E se o rei era o poderoso, detinha tudo, então ele também detinha as riquezas, não é? Como é que ele detinha as riquezas? Tinha que fazer as contagens, né? E eles tinham um sistema de mensagem avançada, que é um selo, tá? Que comemorava, que lembrava essa sociedade. Está um selo de correio. Mas vamos lá. Então, eles tinham um sistema de mensagem muito interessante. Os mensageiros, eles eram os chasquis. Eles ficavam de 20 em 20 quilômetros. Então, um ia passando o recado para o outro corria, mais 20 quilômetros passava o recado. E assim a mensagem chegava mais rápido, né? E às vezes até em um dia só eles conseguiam transmitir a mensagem, que se fosse uma pessoa só andando ia levar dias. Os maias, eles habitavam a América Central. Aqui no mapa do mundo, ó, América Central, aquele trechinho bem pequenininho, tá? Mas já pegando um pedaço do México, tá? Olha o México aqui perto. Então, eles ficavam onde hoje seria a Guatemala, né? O sul do México, um pedaço de Honduras, tá? E são 3 países de lá. E os maias, eles tinham um sistema de numeração muito interessante. A base do número deles era a base 20. Então, era de 20 em 20, né? A da gente é 10, não é? Ele tinha 700 sinais que representavam ideias e sonhos, então eram sinais demais até para a pessoa aprender, não é? E eles tinham 0 para representar a ausência de valor. Muito interessante, não é? Eles se organizavam com estruturas como cidade-estado, né? Que era onde detinham o maior poder, e as pessoas mais pobres, vamos dizer assim, o povão, não chegava perto, tá? Não podia estar andando lá por dentro, tá? E outra coisa bastante curiosa é que os maias, eles tinham um sistema já de arquitetura, né? Então, as pirâmides desses povos, elas não são pirâmides comuns, né? Não são iguais a comuns que eu digo, não são iguais às que a gente conhece do Egito, né? Elas eram em forma de escadaria, então eles tinham várias pirâmides e tal. Eles já possuíam um calendário, tá? E aí eles já possuíam um calendário com 260 dias e o calendário solar com 365 dias, que é praticamente o calendário da gente, né, minha gente? Então, veja aqui, o calendário de 260 dias, dividido em 13 grupos de 20 dias, tá? E aí o ciclo se repetia. Cada 20 dias os números se repetiam, né?
Aqui, a terceira sociedade, que é bem pertinho dos Maia, eram os astecas, tá? Os astecas, eles já pegavam quase que o México inteiro, certo? Ainda pegavam uma parte da Guatemala aqui, ó. E subiam quase para os Estados Unidos, né? Mas não subiram, tá? Então, no mapa mundo, e aqui, ó, um pedacinho ainda da América Central. O Império Azteca, que era no século XVI, por volta de 1500 e pouco, tá? Então, a civilização azteca fixaram terras, né, próximos a um lago. E aí, nesse lago, o que eles tinham? Eles tinham um sistema de agricultura bem interessante, que eles plantavam em pântanos, né? Então, vamos lá, aqui, ó. Era chinampa, tá? O que é isso? O que é que acontece? É em pântanos, de tempos em tempos, chove, e quando não chove, a água baixa um pouco, né? E aí, aquela terra lameada, aquela terra pantanosa, é uma terra que dá para plantar um bocado de coisa, né? Então, eles cultivavam numa época, baixava a chuva, eles conseguiam plantar, tá? Então, essa era a chinampa, tá? E eram sempre próximas a lagos e pântanos, porque estava sempre irrigando as plantações, tá? E aí eles tinham uma variedade enorme de produtos, né? E aí eles desenvolveram também o comércio, tá? E aí vem a história do chocolate, não é? Que era a bebida dos reis, era muito amargo. Esse chocolate que a gente conhece, com o gosto que a gente conhece hoje, não tinha nada a ver com o chocolate daquela época, né? Que era bastante amargo. Você imagine, hoje em dia um chocolate 70%. Quem comer vai sentir o amargo. Imagine um 100%, não é? Não tinha açúcar nenhum. E a gente também tem a questão religiosa, eles eram politeístas. O que é isso? Poli é vários, então eles tinham vários deuses, tá? E aí eles construíam vários templos, várias pirâmides em homenagem aos deuses. E daí vem as ruínas que a gente viu no início da nossa explicação, tá vendo? Que é dos astecas. Agora a atividade, não é? Então, a atividade da semana passada, aqui é para relacionar os povos, não é? E aí vem uma pegadinha, porque nem sempre é a mesma cor. Habitaram a região sul do México e parte de América Central. Desenvolveram 2 tipos de calendários, sistema de escrita e de numeração. Então, esses foram os maias. Vocês viram o calendário 260 dias, 365 dias. Civilização que se estabeleceu nas regiões das Cordilheiras dos Andes. Lembram que eu falei que era uma cadeia de montanhas, perto do Chile, Peru, não é? Então, aí, só por essa primeira frase, a gente já sabe que são os incas. E aí, sobrou o quê? Os astecas, que formou um poderoso império na região onde atualmente está localizado o México. E a capital desse império, eu não sei pronunciar, me perdoem, foi fundada em uma ilha no lago Texcoco. Aí ele pede assim, para descrever o sistema numérico dos maias, não é para você colocar os números, né? É para dizer que eles possuíam mais de 700 sinais, né, que representavam ideias e sons. A base do número era o 20 e eles já usavam o 0, indicando a ausência de valor, indicando que ali não tinha valor, tá? Quais regiões se estendia o Império Inca entre o século XIV e XV, então na região dos Andes, onde pega parte do Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Isso aí você tem explicando na página ao lado do mapa, tá? Explique o que eram as chinampas e por que elas foram criadas. Então, eram ilhas artificiais. Por que artificiais? Porque elas não nasciam naturalmente, né? Elas foram criadas para a agricultura. Então, elas eram utilizadas como campos de cultivo. Então, elas eram perto de lagos para ficar sempre irrigando, tá? Então, essa foi a correção da nossa atividade da última aula, ok? Terminamos por aqui.